Bom, nós vamos dar continuidade no nosso estudo. Nós falamos na última aula sobre Friedrich Hegel e idealismo absoluto, abordamos o movimento dialético, falamos acerca do saber absoluto, falamos sobre a distinção das três instâncias em relação ao espírito de Hegel e falamos também no comentário acerca da filosofia e a história que Hegel aborda dentro da sua filosofia do idealismo alemão. Bom, de uma certa forma, depois de Hegel, e que foi um dos principais expoentes da filosofia do idealismo alemão, vários pensadores, vários filósofos contestaram a filosofia de Hegel de forma parcial ou de uma certa forma como um todo, ou em todo o seu conjunto, vamos dizer assim, né? Mesmo entre os seus seguidores, os seus alunos, nós poderíamos distinguir os pensadores posteriores a Hegel em dois grupos, né? Um grupo de direita, chamaríamos de, vamos dizer assim, neo-hegelianos de direita e os neo-hegelianos de esquerda, né? Que modificaram aspectos de sua filosofia de modo a adequá-la dentro de seus projetos políticos, né? Um desses é um pensador chamado Ludwig Feuerbach. Ele nasceu no ano de 1804 e morreu no ano de 1875. Ele acaba abandonando a academia e o curso de teologia para se dedicar ao estudo de filosofia ao lado de seu professor Friedrich Hegel. Só que dentro do seu próprio trabalho, do seu pensamento independente, vamos dizer assim, ele acaba, de uma certa forma, se destacando na sua crítica à filosofia de Hegel, né? Por quê? Ele recusa o idealismo de Hegel, né? Feuerbach, ele vai qualificar a filosofia de Hegel como uma especulação vazia, né? Porque não trata do ser real, né? Das coisas reais, dos indivíduos concretos, né? Isso é importante lembrar. Por que ele fala isso? Justamente em relação à forma com que Hegel traça a sua filosofia, falando justamente sobre a diferenciação entre o indivíduo que tem uma consciência individual e aquilo que existe no mundo real nesse sentido, né? Ao contrário do idealismo hegeliano, que se baseia nas noções tão abstratas como das ideias, aquela valorização, né, do saber absoluto, o mundo das ideias, né, a questão da extrema racionalização, de modo que ele fala na frase de Hegel, o real é racional e o racional é real. De uma certa forma, Feuerbach ele vai propor uma filosofia que deveria partir do concreto, né, do ser humano, né, considerando como um ser natural e social, né? Essa sua posição filosófica que tem como ponto de partida o ser concreto acaba sendo chamado de materialismo, né? Então existe uma oposição ao idealismo no sentido do mundo das ideias, mesmo relacionado à proposta filosófica de Hegel e a valorização, de uma certa forma, do materialismo como fundamento de conhecimento, né? Lembrando só a noção de que idealista é quando se concebe a noção de que o sujeito tem um papel mais determinante que o objeto no processo de conhecimento. Então, aqui, Feuerbach ele vai, de uma certa forma, valorizar a questão do ser concreto, né? Tendo como ponto de partida o ser concreto chamado de materialismo, né? Feuerbach também vai influenciar, de uma certa forma, grandes pensadores como Karl Marx, né? A gente vai estudar um pouco mais adiante. Um outro pensador alemão, também um grande pensador alemão, um filósofo de peso, vamos dizer assim, nessa academia alemã, que se destacou de uma certa forma com maior veemência, foi Arthur Schopenhauer, né? Arthur Schopenhauer nasceu no ano de 1788 e morreu no ano de 1860. Teve, durante o seu período de maior destaque, o século XIX. E para Schopenhauer, Hegel seria um verdadeiro
charlatão, né, ao construir sua filosofia segundo os interesses do Estado prussiano, né. Para você ver as críticas, de uma certa forma, que Hegel sofreu daqueles que vieram depois dele na academia alemã. Na verdade, é importante frisar que nós não estamos falando de qualquer tipo de pessoa. São pensadores fantásticos, mas que produzem pensamentos independentes e estão autorizados dentro do seu próprio pensamento a exercer uma crítica fundamental ao pensamento de outro filósofo, e eles não vê problema nenhum em se posicionar dessa forma, né? Bom, essa crítica de Schopenhauer a Hegel nós poderíamos compreender se levarmos em conta que Hegel, ao englobar as situações históricas como o desdobramento do espírito objetivo, né? Então, ao nós olharmos, por exemplo, a questão quando nós estudamos a filosofia e a história de Hegel, de modo que justamente existe um desdobramento da história, né? Porque só relembrando que para Hegel os conflitos, as guerras, as injustiças, os problemas sociais, né? As dominações de um povo sobre outro, né? As submissões de um povo sobre outro, acabam sendo compreendidos como contradições, né? Como esses momentos negativos que funcionam como aquela mola dialética que move a história, né? Aquele lance os momentos seriam então a antítese que se compreende em tese, fazendo surgir então uma etapa superior que seria a síntese. É justamente esse movimento que acaba de uma certa forma sendo utilizado para defender os interesses do Estado prussiano, que vai receber a crítica de Schopenhauer, né? De Schopenhauer, aliás. De uma certa forma, Schopenhauer vai falar que essas situações históricas, né, do desdobramento históricas do desdobramento do espírito objetivo, acabava terminando por legitimar todas as formas de governo e instituições, mesmo as mais nefastas, as mais absurdas, as mais despóticas, os piores interesses políticos que esses determinados governos poderiam ter. É por isso que Schopenhauer então vai, de uma certa forma, se referir a Hegel como um acadêmico mercenário, porque a sua filosofia vai ser utilizada para fundamentar os interesses de um Estado que quer dominar os países vizinhos, né? Bom, como filósofo, Schopenhauer, apesar de sua grande cultura, ele, de uma certa forma, só foi reconhecido nos últimos anos da sua vida, né? Nós diríamos tardiamente, né? Foi reconhecido tardiamente. Principalmente numa obra que vai exercer uma influência gigantesca nos pensamentos de Freud, que é uma obra chamada O Mundo como Vontade e Representação. Nessa obra, O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer sustenta que, como o conhecimento é uma relação na qual o objeto é percebido pelo sujeito, o ser humano, o ser humano não conhece as coisas como elas são, mas como podem ser percebidas e interpretadas, né? Então, vamos repetir vamos falar que como o conhecimento então é uma relação no qual o objeto é percebido pelo sujeito, ou seja, eu só posso conhecer uma caneta e afirmar que eu a conheço em função da minha própria percepção a respeito desse objeto que é denominado caneta. Schopenhauer vai falar que o ser humano não conhece as coisas como elas são, a caneta em si, mas como podem ser percebidas e interpretadas, como eu interpreto a caneta, qual é a minha percepção da caneta, ou seja, cria aí uma subjetividade, uma interpretação pessoal, né? Essa percepção pessoal que daria ao ser humano a possibilidade de conhecer o real a partir daquilo que ele interpreta, né? Então existe uma valorização na interpretação, na percepção do sujeito que observa e que contempla o objeto, né? Nesse aspecto, ele acaba fazendo um retorno a Kant e opõe-se àquela possibilidade do saber absoluto que Hegel acabava preconizando, defendendo, né? Bom, para Schopenhauer,
tudo que o mundo inclui, ou pode incluir, é de uma certa forma inevitavelmente dependente do sujeito. E não existe senão para o próprio sujeito. Então, nós voltamos a uma percepção filosófica onde a realidade nada mais é que a percepção que o sujeito tem da realidade em si. Então, nada que existe em função do objeto em si, mas tudo que existe em função da percepção que A ou B tem acerca da existência das coisas em si. Então, Schopenhauer vai defender justamente que o mundo nada mais é que uma representação do que o sujeito faz e uma interpretação pessoal que o sujeito faz do mundo. Ou seja, o mundo é a representação, né? Ou seja, nada existe fora do sujeito. Tudo que existe em função da percepção que o sujeito faz do objeto ou do mundo em si. Ou seja, o que Schopenhauer queria dizer, né? Ele quer dizer que para Schopenhauer, na verdade, não existe uma realidade exterior absoluta como Hegel afirmava. E que para existir o conhecimento do mundo é preciso existir o sujeito. Sem o sujeito não existe produção de conhecimento exterior, porque o conhecimento do mundo exterior só pode ser, deve ser preconizado pela existência do sujeito, vamos dizer assim, né? Dessa forma, Schopenhauer ele acaba se afastando da reflexão de Kant e começa a iniciar sua própria filosofia, né? A representação do mundo seria então para Schopenhauer como uma ilusão, né? Pois o objeto conhecido é condicionado pelo sujeito. O objeto conhecido é condicionado pelo sujeito. Bom, diferentemente de Kant, Schopenhauer admite ser possível alcançar a essência das coisas por meio de um insight intuitivo, vamos dizer assim, né? Uma espécie de iluminação, né? Uma espécie de ascendência, né? Uma elevação intelectiva, vamos dizer assim, né? Nesse processo, a arte teria grande relevância, né? Pois a atividade estética permitiria ao ser humano a compreensão da verdade, né? Por quê? Porque para Schopenhauer, através da arte, o sujeito se desprenderia da sua individualidade para fundir-se no objeto, para participar justamente da compreensão do objeto, para unir-se ao conhecimento do objeto, e assim numa entrega pura e plena, né, nas palavras de Schopenhauer, né? Nesse ponto é que Schopenhauer seria, de uma certa forma, um romântico, né? A filosofia de Schopenhauer, de outro ângulo, acaba se caracterizando por uma visão pessimista do indivíduo e da vida. Por quê? Porque para ele, o ser humano seria essencialmente vontade. Vale lembrar que, novamente, essa palavra volta dentro dos nossos pensamentos filosóficos aqui, das nossas reflexões, a palavra vontade, né, que dentro da história filosófica recebeu diversas interpretações, tendo em si, em determinados momentos, uma função puramente racional, em outros momentos uma função característica da própria natureza, em outros momentos como a deliberação racional pela escolha do bem e do belo e da melhor forma de agir, como em Kant. E aqui em Schopenhauer ele vai falar que o ser humano seria essencialmente vontade, ou seja, é justamente o que o levaria a desejar sempre mais, resultando sempre numa insatisfação constante. Então, nós retomamos aqui a ideia de vontade semelhante ao ser desejante daquilo que nós vimos em Platão, né? O ser humano, ele é ser desejante, o corpo é desejante, o corpo, e claro, se eu desejo, é justamente o desejo pelo que eu não tenho, quando eu tenho, eu não desejo mais, o corpo é erótico, nas palavras de Platão. Para Schopenhauer, né, o ser humano ele é essencialmente vontade, ou seja, ele sempre vai desejar algo extremamente incessante e ele é insatisfeito constantemente, né? Essa vontade que se expressa nas ações humanas seria parte de uma vontade que anima todas as coisas da natureza para Schopenhauer, né? E
de uma certa forma, se a essência do ser humano e do mundo é essa vontade insaciável, Schopenhauer identifica aí a origem das lutas entre os indivíduos, da dor e do sofrimento. E aqui é importante nós lembrarmos porque existe um papel aqui, uma leitura política nesse sentido que a gente pode fazer relacionado a isso. Ou seja, para Schopenhauer, os conflitos, as lutas que nós temos com relação à propriedade privada, à necessidade de posse, de conflitos entre nações e tal, nada mais é que justamente a expressão pura dessa vontade essencial humana, né? Uma vez que o ser humano é insaciável, todos os conflitos que existem, todas as lutas entre os indivíduos que existem, tem a sua origem nessa vontade, nessa insaciabilidade da vontade humana, né? Necessitando então do Estado para que pudéssemos, de forma, regular a vontade humana, colocando limites, né? Para que haja possibilidade de vida. Ou seja, então essa vontade é justamente a origem das lutas entre os indivíduos que causam dor e sofrimento, né? Schopenhauer também vai afirmar que a história é justamente a história de lutas, em que a infelicidade é a norma, né? Uma vez que o homem é essencialmente vontade, e a vontade é justamente aquilo que nós não temos, e é justamente o desejo de satisfazer algo que é um vazio justamente essencial, que é como se fosse um saco sem fundo, vamos dizer assim, né? Quanto mais você tem, mais você deseja, justamente a infelicidade é a norma, porque é impossível, uma vez que você é essencialmente vontade, satisfazer-se plenamente. Ou seja, a insatisfação paira na existência humana, né? Portanto, a recusa da concepção racionalista de história elaborada por Hegel se apresenta aqui de uma forma extremamente absoluta, segundo a qual ela possui um sentimento e progride em direção a uma liberdade maior, conforme Hegel havia falado, né? Aqui há uma crítica ferrenha à filosofia de Hegel, né? Então, para Schopenhauer, apenas pela arte, ou seja, e a acesse, né, que seria o abandono em si, o ser humano pode libertar-se da dor, né? Ou seja, esse abrir mão dessa vontade, né? Através da razão, né? E através da contemplação, da arte, do romantismo, que havia a possibilidade do ser humano abrir mão dessa vontade essencial, libertando-se dessa dor, né? A filosofia de Schopenhauer vai inspirar grandes, né, linhas filosóficas chamados existencialistas, né? Como a gente pode ver na sequência.